Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos voltar a um tema que não tem como escapar, nós temos que aprofundar uma reflexão e uma compreensão do que se passa por aí. Nós vamos falar das redes sociais e do seu papel nas eleições desse ano. E isso é um desafio, porque é um fenômeno novo que nós estamos vendo a influência das redes sociais na política, nas eleições, né? Tem um corte etário, quer dizer, não são todos os cidadãos e eleitores que estão pendurados nas redes sociais, mas uma boa parte da juventude, né? E grande parte dos demais também. Nós sabemos do peso das redes sociais hoje em dia na comunicação. Para discutir esse assunto, o papel das redes sociais nas eleições desse ano, nós convidamos duas pessoas que são especialistas e pesquisadoras dessa área. Eu vou apresentar para vocês agora a Nina Santos, né? A Nina Santos, ela é doutora pelo Centro de Análise e Pesquisa Indisciplinar sobre as Mídias da Universidade de Paris II, onde a tese dela foi premiada. Parabéns, né? Ela tem mestrado pela linha de Comunicação e Política do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, na Federal da Bahia, e tem especialização em Comunicação e Política nesse mesmo programa. Foi pesquisadora visitante do Centro de Pesquisas Avançadas da Internet, na Alemanha, e no Grupo Social de Movimentos Sociais na Era da Globalização, na Universidade de Louvain, na Bélgica, né? Tem uma experiência grande na área da assessoria política digital e temas de pesquisa que incluem democracia digital, movimentos sociais, ecossistemas de comunicação. Muito obrigado, Nina, por estar com a gente. Vai ser um prazer ouvir os seus comentários sobre essa realidade tão complexa que nós estamos encarando agora. Quero apresentar para vocês... Prazer é todo meu, Silvio. Obrigada. Quero apresentar para vocês também o Thomas Zickman de Barros. O Thomas é economista formado pela USP, é doutor em ciência política pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris, da Sciences Po, é associado do Centro de Pesquisas Políticas da Sciences Po, as Ciências Políticas lá em Paris, né? E pesquisa a articulação interdisciplinar entre a teoria política e a psicanálise, estudando movimentos que criticam a representação política e refletindo sobre o papel das lideranças políticas na construção das identidades coletivas. Muito obrigado também, Thomas, por estar aqui com a gente. Eu sei que você está fazendo um esforço, né, para poder criar essa janela de tempo para estar conosco. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Bom, eu que agradeço, Silvio. Eu vou primeiro começar com uma pergunta básica, e acho que a Nina podia nos ajudar nesse momento, né? Nina, as redes sociais substituíram o espaço da política? Elas são hoje o espaço da política? Que importância elas têm na discussão do interesse coletivo? Silvio, eu acho que certamente as redes sociais digitais, né, elas são hoje um espaço central onde se faz política, onde se vive política. Como o próprio nome já diz, as redes sociais elas não são feitas para serem espaços especificamente políticos. Elas são espaços de convivência, espaços de sociabilidade, onde as pessoas se conectam e vão compartilhando partes da sua vivência social. E dessa vivência social faz parte tanto a sua escolha do voto ou o apoio a uma determinada causa, quanto a foto do que você comeu no almoço ou do seu animal de estimação. Então, são esse espaço muito múltiplo, mas onde a política tem certamente um papel muito preponderante. Eu não diria que as redes sociais substituíram, né, o espaço público ou que substituíram um espaço político que está fora delas. Eu acho que elas se sobrepõem. É um novo espaço que emerge a partir do momento em que o digital ele se torna praticamente onipresente na vida das pessoas, né? Todas nós e todos nós estamos hoje continuamente conectados
Então, esse fato de que o digital se torna onipresente nas nossas vidas faz também com que nós estejamos continuamente presentes nesses espaços, consumindo conteúdo desses espaços, produzindo conteúdo para esses espaços e produzindo percepções de mundo, ou seja, fazendo leituras contínuas do que está acontecendo ao nosso redor, do que é importante e de sobre o que a gente precisa se posicionar a partir dessas fontes digitais. Então, eu acho que é um pouco a partir daí que a gente pode pensar esse fenômeno digital como algo absolutamente central na nossa sociedade hoje, para a política e também para outros temas, mas menos como um espaço que vem em substituição de outros e mais como um espaço que se sobrepõe a outras esferas da nossa convivência cotidiana. Thomas, eu queria que você nos contasse um pouco sobre esse fenômeno das bolhas na internet. Que, ao que parece, os algoritmos eles agregam as pessoas que têm as suas identidades, que pensam do mesmo jeito, que acreditam nas mesmas coisas, mas não trazem a diversidade, não trazem a possibilidade do debate. Né? Como é que você vê essa questão das bolhas na internet? É um isolamento dos grupos entre si? Oi, Silvio. Pois é, eu queria primeiro pedir perdão pelo barulho de eventualmente aqui, que tem um pessoal passando, tá? Mas para responder a sua pergunta, é uma ótima pergunta. Acho que, por um lado, é normal que os seres humanos queiram estar próximos de gente que pense parecido. Sempre foi assim ao longo da história, né? Só que, como você bem apontou, os algoritmos eles têm um papel para acentuar um pouco esse processo. Uma coisa que a própria Nina já mencionou há muito tempo atrás é que a gente não deve tratar o algoritmo como uma entidade que está lá no céu, ou uma força da natureza, uma força da tecnologia que assim, determina a maneira como a sociedade funciona. Os algoritmos eles são construídos para isso. Deixa um programador. Tem até uma profissão que é o arquiteto de algoritmos, né? O arquiteto de mídias sociais digitais. E o que acontece? Hoje em dia, os algoritmos são desenhados para, em primeiro lugar, capturar o olhar do usuário. Fala-se muito de economia da atenção, por exemplo. O modelo de negócio das grandes empresas de comunicação digital se baseiam em fazer que a gente fique o mais tempo possível diante da telinha, né? Porque assim conseguem veicular publicidade e tudo mais. Para isso, conteúdos que estão mais divulgados são precisamente aqueles que têm maior apelo, que vão fazer a gente querer, de fato, olhar. Por um lado, pode ser o vídeo do gatinho, engraçadinho, mas também, no que diz respeito à política, vão ser aqueles que têm maior apelo emocional, né? Que, em geral, vão separar e simplificar o mundo nós contra eles, por assim dizer, estimular o conflito e nos fechar cada vez mais numa bolha. E a gente sabe também que quanto mais a gente, como eu expliquei, nós, em geral, queremos estar com pessoas que pensam como nós, e o algoritmo, entendendo essa tendência, ele vai reforçar essa tendência. Ele vai nos manter, de fato, sempre recebendo mais conteúdo e, às vezes, até radicalizando esse conteúdo. Pois é, mas você sabe que eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fui dar uma olhada naquele evento do 25 de fevereiro, na Paulista, que o Bolsonaro promoveu, e fui conversar com umas pessoas lá, né? E uma delas me dizia assim: o PT se aliou ao Hamas e vai trazer a guerra para o Brasil. Nina, como é que é possível? Quer dizer, isso é fruto da bolha mesmo? Pois é, Silvio. Uma coisa que a gente aborda, né, no artigo que eu e Tomás publicamos no Le Monde Diplomatique Brasil é justamente como que as pessoas mudam a forma como elas constroem as suas visões de mundo a partir desse ambiente das mídias digitais. Porque quando a gente está falando sobre fake news, sobre desinformação, muitas vezes a gente tende a olhar para uma informação de maneira isolada, né? Nossa, que narrativa absurda, como alguém pode acreditar nisso? Mas a gente precisa entender que esse processo social de disseminação de informações falsas, ao longo do tempo, ele vai criando uma camada, né, de sedimentação de visões de mundo a partir das quais determinadas narrativas fazem sentido. Então, passa a ser menos sobre uma avaliação do que é verdade e do que não é verdade, e passa a ser mais uma avaliação sobre o que faz sentido a partir da maneira
que eu vejo o mundo, que eu vejo o PT, que eu vejo o Lula, que eu vejo o Bolsonaro, as pessoas vão, a partir dessa convivência nas mídias digitais, que, como eu já falei antes, não é uma convivência isolada, as pessoas não formam as suas visões de mundo e as suas opiniões só pelas mídias digitais. As pessoas andam nas ruas, as pessoas convivem com pessoas nos seus trabalhos, nas suas casas, nas suas escolas, e isso se soma a essa convivência, né, nas mídias digitais. Mas essa visão de mundo é que vai, digamos assim, fazer com que determinadas narrativas possam parecer factíveis ou possam parecer absurdas. O que tem de novo e de talvez problemático, né, nessa conformação do ambiente digital hoje? É que muitas vezes a gente tem uma cisão entre diferentes visões de mundo. Eu fiz uma pesquisa em 2020, 2021, né, durante a pandemia, em que eu buscava analisar quais eram as fontes de informação que as pessoas que eram pró e contra Bolsonaro, naquele momento, usavam no Twitter. Né? Quais eram as fontes de informação que as pessoas usavam para expressar suas opiniões pró e contra Bolsonaro, que eram opiniões antagônicas. E o que eu identifiquei foi que entre esses dois grupos, só 1/3 das fontes de informação coincidia. Mais de 60% das fontes de informação que eram usadas por esses dois grupos eram completamente diferentes. O que isso significa? Que as pessoas estão formando as suas visões de mundo, as suas leituras do que está acontecendo na sociedade a partir de fontes de informação que são completamente diferentes. E aí, é nesse contexto que determinadas narrativas falsas, narrativas conspiratórias, conseguem, de fato, se disseminar sem que necessariamente pareçam absurdas para uma determinada parte da sociedade ou para um determinado grupo social. Uhum. Vamos tentar fazer uma ponte entre a teoria política e a psicanálise, Thomas, no sentido de que eu queria que você nos explicitasse um pouco a importância das emoções para convencer as pessoas de uma verdade que está sendo proposta. Silvio, esse é um tema que eu estudei muito, não é? Eu queria começar fazendo um pequeno esclarecimento. Muitas vezes, existe um discurso, aliás, um discurso que vem lá do iluminismo, antes, que vai querer separar emoção e razão, como se fossem duas coisas distintas que não se comunicam, ao contrário, que até se opõem. E nessa distinção, coloca a razão no pedestal e acha que a emoção é ruim. Essa distinção ela é muito problemática, em termos, primeiro, filosóficos e depois práticos. Filosóficos porque existe uma série de estudos que mostram que, na verdade, todo discurso é permeado por emoções. Todo, mesmo o discurso mais racional, que se pretende ali o mais objetivo, ele, em alguma medida, é movido, a gente pode dizer, por um certo desejo de uma certa culpa, um desejo de autoflagelamento, de submeter a uma vontade superior, por assim dizer. Então, mesmo no discurso mais ascético, pretensamente racional, o Max Weber já fala isso na Ética Protestante, né? Existe uma afinidade entre o cálculo econômico e um certo sentimento de culpa cristão, por exemplo. Então, a emoção está por todos os lados. O segundo problema disso, em termos práticos, é que, ao fazer a distinção entre razão e emoção, a gente costuma colocar no lado da emoção, do lado dos histéricos, daqueles que não são razoáveis, grupos vulnerabilizados, subalternizados. Então, a mulher vai ser sempre histérica, não é, nesse discurso. O negro é aquele que não é racional, o jovem é muito emotivo. Então, acho que a gente precisa começar fazendo esse disclaimer, que eu acho importante fazer essa observação. Agora, uma vez que a gente entende que todo discurso é movido por emoções, é movido por afetos, a gente pode entender que existem discursos e afetos diferentes. Né? Existe o discurso do ressentimento, o discurso do ódio, o discurso da paixão um pouco cega. Isso, de fato, existe. Né? Então, eu colocaria que a força desse antagonismo do nós contra eles é explicado porque se mobiliza esses discursos que estão muito carregados, são muito, muito fortes. Você perguntou da psicanálise. O Freud tem um livro muito famoso. Oi? Diga. Não, sim, eu disse que o Freud escreveu, até citamos isso no artigo, o Freud escreveu num livro chamado Mal-Estar na Civilização, que nada mais fácil para reunir duas pessoas do que encontrar uma terceira da qual falar mal. Inclusive, acho que todos nós
Já vivemos uma situação dessas, assim. Não é a forma mais fácil de construir um vínculo, não, vamos falar mal do vizinho do outro lado da rua, porque aí nós dois criamos um vínculo entre nós. Então, de fato, a gente pode ver que existem essas dimensões psicanalíticas presentes nesses processos. Nina, todas as classes sociais sofrem o mesmo impacto das redes sociais? Quer dizer, eu tenho a impressão que quando você fala assim, olha, se você tomar um suco de couve e tomar sol, não pega Covid, provavelmente você está pegando um pessoal com uma formação uma escolaridade mais baixa, enfim, com uma disposição para acertar algumas crenças desse tipo. Classe média é diferente, não é? Como é que é isso? Mais ou menos, viu, Silvio? Eu acho que a gente precisa considerar alguns elementos nesse cenário, né? Um primeiro elemento é o próprio uso das mídias sociais, né? Hoje a gente vive, falando da realidade brasileira, a gente tem um nível de uso da internet e das plataformas digitais de maneira mais específica bastante alto, então é um uso bastante disseminado, né, entre toda a população, mas a gente sabe que ainda existe um nível de exclusão digital no nosso país. Então, acho que esse é o primeiro elemento que a gente precisa considerar quando a gente está falando dos discursos que circulam em redes sociais específicas do atual X, antigo Twitter, ou no Instagram, ou no YouTube. A gente não está falando de um público que representa perfeitamente a população brasileira como um todo. Então, acho que esse é um primeiro elemento. E aí a gente tem variações diversas, né? Os mais jovens, por exemplo, usam mais o TikTok, as pessoas mais velhas usam mais o Facebook, as mulheres tendem a usar mais o Instagram do que os homens, enquanto os homens usam mais o YouTube do que as mulheres. Tem uma série de variações nesse uso, inclusive deixo aqui o convite, quem quiser saber mais, tem uma pesquisa chamada Desigualdades Informativas, que a gente publicou em 2023, faz uma análise bastante detalhada disso, traz alguns elementos interessantes para a gente pensar. E depois, para além do uso em si, a gente tem a questão, digamos, de uma certa vulnerabilidade ou aceitação de determinados discursos. E aí, eu acho que vale muito a pena a gente pensar um pouco de uma maneira mais histórica, a partir das teorias da comunicação, para a gente não cair também em algumas ciladas interpretativas, né, digamos assim, que são tem uma teoria da comunicação, né, que se chama a teoria da terceira pessoa, que diz que quando nós avaliamos o efeito de uma determinada comunicação, principalmente se o efeito é negativo, a gente tende sempre a achar que o efeito é maior nas outras pessoas do que na gente. Então, quanto mais distante estão as pessoas, maior é o efeito nelas e menor é o efeito nas pessoas como nós. Então, eu acho que muitas vezes, quando a gente olha para as mídias sociais, a gente tende também a achar que as pessoas que são diferentes da gente, seja de diferentes classes sociais, né, de diferentes históricos, diferente, enfim, vivência social, elas tendem a estar mais vulneráveis a determinados conteúdos do que pessoas parecidas com a gente, e isso não necessariamente é verdade. Eu explicaria a vulnerabilidade, digamos assim, ou a possibilidade de aceitação de discursos falsos, mais pela identificação com determinadas leituras de mundo do que necessariamente por determinados estratos sociais. Porque a gente vê, por exemplo, que muitos dos discursos que giram em torno do bolsonarismo, que se baseia amplamente em discursos falsos, atingem pessoas de classe média e classe média alta no nosso país. Então, eu acho que talvez o recorte de classe não seja necessariamente o melhor recorte para a gente explicar a adesão a essas narrativas, mas uma identificação com determinadas visões de mundo que vão se formando a partir daquela sedimentação que a gente estava falando antes. E aí, claro, acho que tem um elemento importante da gente considerar, que essas narrativas falsas, elas não se disseminam só online, só a partir das mídias sociais, elas se disseminam também nos espaços da nossa vida cotidiana, nas cidades, por exemplo, a partir das igrejas. Então, a gente sabe que existe uma sobreposição muito grande também, não só em termos de espectro político, mas também em termos de opções e espaços religiosos que acabam disseminando
esses discursos falsos. Numa pesquisa que eu fiz durante a pandemia, a gente pôde ver como o discurso religioso ele era extremamente usado para disseminar informações falsas sobre a pandemia. E aí, claro, quando a gente vai analisar que espaços religiosos são esses, quais são os públicos que frequentam esses espaços, aí a gente consegue ter um pouco mais de detalhamento, né, de quem são essas pessoas e como é que elas aderem a esses discursos, mas eu acho que a classe é só um dos elementos que a gente precisa ter em conta para entender esse cenário. Se eu posso fazer um comentário em cima do que a Nina disse, claro. Concordo com ela totalmente. E assim, fugindo até um pouco da questão das mídias sociais digitais, a gente vê no Brasil, por exemplo, que o voto no Bolsonaro é um voto que tem uma concentração. É claro que ele tem uma entrada popular, senão não teria sido eleito, mas só o voto das elites do Brasil não basta. Mas você vê que o voto dele, em 2018, por exemplo, crescia conforme a renda. Isso ainda foi verdade em 2022, grosso modo. É verdade que talvez no ensino superior isso tenha uma pequena queda, mas ainda assim é uma tendência. Então a gente vê que não existe uma correlação, essa ideia de que assim, pobre não sabe votar, quem não estudou vota errado. A gente vê que em alguma medida, se a gente pensar que existe um voto certo e um voto errado, não é? Eu tenho claro o meu viés, mas a gente vê que na verdade as coisas não funcionam assim. Tem muita gente muito bem abastada e rica que continua sendo gerida, movida por emoções, acreditando em mentiras. Então acho que não é só uma questão de classe nem de educação. Apenas, mas eu vou fazer uma pergunta para você agora e depois a gente faz um intervalo, aí você responde, tá? Quer dizer, a questão para mim é a seguinte: se nós estamos manipulando também emoções, eu tenho a impressão, já tenho lido algumas coisas a respeito, de que o medo, por exemplo, o medo do diferente, o medo enfim, quer dizer, que se impõe pela mídia, essa atuação policial, a insegurança, essas coisas são o motor, vamos dizer assim, desse tipo de fake news, dessa manipulação da opinião pública nesse sentido, né? Eu queria que você tratasse disso depois do nosso intervalo. Vamos ao intervalo. A bola está com você, Thomas. Como é que é a questão do medo? Então, o medo, de fato, é um afeto, uma emoção que tem os seus problemas, como todos eles, não é? Na verdade, antes de falar do medo, eu queria falar sobre uma outra noção, talvez da psicanálise, muito importante, e da filosofia, que é a angústia. A angústia é diferente do medo. A angústia é uma coisa, como muita gente defende, algo que atravessa todos nós. A gente não pode ser rico, pobre, bem educado, mal educado, ou com muita educação, ou com pouca educação formal. Todos nós temos incertezas. A gente acorda de manhã e fala, tá bom, como é que eu vou viver a minha vida? E não tem uma resposta certa. O medo, paradoxalmente, ele vai brincar com essa incerteza, com essa angústia, e ele vai reforçar ela, apresentando um objeto para ela. Então, assim, não, olha, a culpa de toda essa angústia, das incertezas que nós temos na nossa vida é de alguma outra pessoa, algum mal que vai acontecer, e por conta disso a gente vai buscar proteção. O outro lado do medo, desse pânico moral, é a busca por algum agente protetor, algum agente que vai nos dar certezas e seguranças nesse ambiente tão indeterminado, né? Esse ambiente que a gente não sabe. Enfim, a gente tem dúvidas não apenas sobre o que vai acontecer amanhã, mas sobre o nosso trabalho, sobre se as pessoas que nós amamos nos amam também, sobre, enfim, todos os temas mais diversos. O medo vai acentuar isso, colocar a culpa em algum objeto, alguma coisa que vai vir ameaçar ainda mais as nossas certezas, a forma como a gente vê o mundo, e, em geral, ser o veículo para que alguém se apresente como protetor. Não, olha, eu vou evitar que esse mal aconteça, né? Então, a gente vê a mobilização do medo na política, notadamente pela extrema-direita, como um instrumento muito forte. Então, assim, os imigrantes vão chegar, os imigrantes vão invadir e destruir a nossa cultura, não é? Ou então, a esquerda, os intelectuais, os gays, eles vão querer corromper a família. No mundo em que tantas
dúvidas surgem cada vez mais, porque a gente tem uma precarização crescente do trabalho, porque a gente tem, de fato, transformações profundas na forma como a sociedade se organiza, novos modelos de família. Para as pessoas que se sentem vulneráveis, o medo é uma ferramenta importante, né? Que é utilizada por líderes autoritários para dizer, não se preocupa, eu estou aqui para te proteger, eu tenho todas as respostas, e a solução é eliminar o outro, acabar com essa ameaça que está à espreita no horizonte. Uhum. Então, mas eu fico pensando assim, como é que isso é usado nas redes sociais? Quer dizer, tem toda uma construção aí. Quer dizer, nós temos discutido ao longo dos nossos programas aqui que esse impacto, vamos dizer assim, né, que se tem sobre as bolhas das fake news, isso tem por trás toda uma estrutura que é muito financiada, que é de produção dessa fake news, de disseminação, usando influencers, usando robôs, né? Nina, você pode contar um pouco para nós da eficácia dessa organização de produção dessa desinformação? Com certeza. Eu acho que às vezes a gente tem a impressão de que desinformação, fake news são coisas muito abstratas, mas a gente precisa se atentar que elas têm efeitos muito concretos, né, na nossa vida. Se a gente pensar no contexto pandêmico, as fake news sobre os tratamentos anti-Covid, sobre os supostos tratamentos anti-Covid, geraram gastos, por exemplo, do poder público federal brasileiro em produção de cloroquina ou de kit Covid de milhões e milhões de reais, além de ter gerado muito mais mortes do que teria havido se a gente tivesse tido uma política consistente de prevenção, né, contra a doença com base em evidências científicas. E quando a gente está falando, não apenas no contexto pandêmico, né, mas quando a gente está falando da disseminação de desinformação, que muitas vezes caminha junto com a disseminação de discursos de ódio, inclusive discursos de ódio que tem como alvo principalmente grupos sociais historicamente vulnerabilizados, a gente também está falando sobre efeitos muito concretos de violências contra pessoas. A gente está aí chegando no cenário das eleições municipais esse ano, e as eleições são sempre um momento em que a gente vê um acirramento, né, das violências, especialmente contra mulheres, contra pessoas negras, contra indígenas, que são grupos historicamente vulnerabilizados no nosso país e que são grupos que também são alvos prioritários da disseminação desses tipos de discurso nas mídias sociais. Então, é importante a gente ver que os efeitos são muito concretos. E justamente porque os efeitos são muito concretos, há muitos interesses por trás da produção de desinformação. É importante a gente dizer que a desinformação hoje é uma estratégia política, né? Existem grupos que usam a produção sistemática de desinformação como uma estratégia para tentar fazer com que o seu discurso avance ou que o discurso contrário não ganhe tanta notoriedade social. E isso passa, sim, por estruturas econômicas extremamente fortes, como você comentou, de uso de influencers, uso de robôs, uso de uma série de estratégias baseadas no funcionamento das mídias sociais para, né, disseminar, amplificar esses discursos. Mas tem um elemento que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é bastante relevante, que é a gente também não, digamos assim, colocar toda a culpa e toda a responsabilidade nessas grandes estratégias que têm dinheiro por trás e que usam o funcionamento dessas mídias sociais, e entender que existe também um lastro social que permite a disseminação desses discursos. O problema da disseminação de fake news hoje passa, sim, por usos políticos, passa, sim, por uma estrutura, né, tecnológica que funciona sem regulamentação, basicamente, ou com muito pouca regulamentação, mas ele também passa, o problema também está na nossa estrutura e no nosso funcionamento social, no fato de que o Estado não chega em muitas partes do nosso país, no fato de que a gente tem uma desigualdade social gigantesca e grande parte da nossa população se sente insegura,
sente as suas famílias ameaçadas, vive em situações sociais extremamente precárias, e isso faz, essa vivência social faz com que essas pessoas busquem, né, apoio e encontrem, digamos assim, promovam visões de mundo, né, tenham aderência a visões de mundo que fazem também com que essas narrativas falsas elas possam se espalhar mais. Eu acho que é importante a gente destacar esse elemento para que a gente não ache que a disseminação de notícias falsas é um fenômeno completamente artificial, né, que só porque as pessoas têm dinheiro e têm interesse político, elas conseguem disseminar determinados discursos. Não é isso. A gente tem problemas sociais concretos que precisam ser enfrentados para fazer com que a gente tenha mais coesão social e que a gente promova a circulação de fontes e de informações efetivamente confiáveis. Foi muito bom você ter trazido o tema das eleições municipais, porque nós temos que procurar compreender um pouco, né, como é que isso se passa. E eu fico aqui com um dilema, né? Se nós estamos falando de um papel das redes sociais na política, né, nós estamos falando de redes sociais que não têm uma delimitação municipal. Quer dizer, essas redes são até globais, né? Quer dizer, então, como é que você tem uma percepção, Thomas, do papel das lideranças políticas nessa construção de identidades coletivas, pensando eleições municipais de uma rede que não é municipal? Silvio, acho que o primeiro comentário que eu posso fazer sobre isso é o seguinte: existe um desafio, pensando nessa relação entre o local e o global, que eu acho que até transcende a questão da eleição municipal, a eleição nacional, que é o seguinte: como eu falei no começo, as mídias sociais digitais, elas acabam concentradas em um oligopólio, são poucas companhias, a gente vai ter a Meta, a gente vai ter o Twitter, a gente vai ter o Google, por exemplo, companhias que têm toda uma dinâmica de, enfim, dinâmica financeira para ganhar o seu dinheiro, um modelo de negócios, a gente pode dizer, e elas são gigantescas, elas são internacionais, elas transcendem muito mais do que a fronteira de um município, a fronteira de um país, do mundo inteiro. Então, no nível mesmo nacional, às vezes é difícil você fazer frente a elas. Tirando, assim, Estados Unidos, a União Europeia como uma instituição também já multinacional, não é? Elas, às vezes, até conseguem emplacar regulações, mas a gente vê como, no Brasil, por exemplo, houve um bombardeamento dos projetos de lei que buscavam regular as fake news, as plataformas digitais. Imagina um pequeno país, um país como Portugal, por exemplo, que tem 10 milhões de habitantes, na margem da Europa, sozinho, não consegue fazer frente a isso. Não sei se eu estou fugindo um pouco da sua pergunta, mas eu acho que era uma primeira questão que a gente precisa colocar. O fato de que essa dimensão transnacional das plataformas dificulta a regulação, não torna impossível. A gente viu no Brasil como é possível, como a justiça muitas vezes é dura e derruba aplicativos e coloca multas gigantescas e elas acabam se disciplinando. Mas isso é um desafio por si só, né? E talvez um outro elemento complementar a esse que Tomás trouxe é o fato de que a gente tem uma desigualdade de visibilidade muito grande nas mídias digitais, né? Muitas vezes a gente fala, as mídias digitais, elas democratizaram o poder de falar, o poder de publicar. E, de fato, hoje a gente tem muito mais pessoas que podem publicar opiniões, informações nesse ambiente do que no ambiente que a gente tinha antes, né? Pensando aí o sistema dos meios de comunicação de massa. Mas a democratização do poder de falar não significa a democratização do poder de ser ouvido, né? Então, a gente tem uma desigualdade de visibilidade extremamente grande no ambiente das mídias digitais. Quando a gente está falando de um momento em que a gente vai ter mais de 5.000 eleições, né, no nosso país, a gente tem uma desigualdade de visibilidade entre o que acontece nos diversos municípios, que também é muito grande. Quando a gente está falando de um contexto de eleições nacionais, eleições presidenciais, como a gente viveu em 2022, é claro que a gente tem um nível de desinformação que foi extremamente alto, extremamente nocivo, mas está todo mundo olhando mais ou menos para o mesmo lugar, né, que são as eleições nacionais para presidente. Quando a gente está pensando no contexto das eleições municipais, essa dificuldade ela aumenta muito, porque a gente está falando de
contextos extremamente diferentes, em que muitas vezes a gente não consegue nem ver o que está acontecendo, né, naquele lugar. Como é que a gente vai acompanhar redes de disseminação de desinformação locais em cada município do país? Então, é um contexto muito desafiador, muito difícil de acompanhar, e ainda mais difícil de acompanhar no cenário atual, em que a gente tem uma restrição cada vez maior de acesso a dados das plataformas digitais, né? Na semana passada, o grupo Meta anunciou o fechamento da ferramenta CrowdTangle, que era uma ferramenta de monitoramento e acompanhamento de dados nas plataformas do Facebook e do Instagram. E isso é mais um capítulo, né? Não é a única iniciativa, é mais um capítulo de fechamento dessas plataformas digitais, que já se segue ao fechamento da API do Twitter, se segue ao fechamento de uma série de outras possibilidades. Então, assim, a gente está num momento, chegando às eleições desse ano, com uma janela cada vez menor para olhar para dentro dessas plataformas digitais e ver o que de fato está acontecendo ali, e com uma multiplicidade de cenários no nosso país, que é um país gigantesco, é um país muito diverso, em que a nossa capacidade de fato, ver e acompanhar o que vai acontecer é muito pequena. Então, Sim, se eu posso fazer, eu vou pedir um pequeno intervalo, depois eu volto para você, Thomas, tá bom? Tá bom. Vamos Okay. Diga, Thomas. Não, eu queria complementar o que a Nina falou brilhantemente. Aliás, a Nina, eu tenho uma honra de ser amigo da Nina, que além de ser uma pessoa maravilhosa, é uma intelectual brilhante. Complementando o que ela falou, mas voltando também ao que eu disse, acho que as duas coisas se conjugam. É importante ver que a decisão das plataformas, agora da Meta, mas das outras, de restringir o seu acesso aos dados, então, para fazer pesquisa é muito mais difícil, se deve também ao fato de que, no meu entender, a minha interpretação é que elas não querem que ninguém venha amolá-las, né? Elas querem ficar, quanto mais a caixa de Pandora for, a caixa preta for realmente ali vedada, a gente não tiver acesso, para elas eu acho que é mais confortável, porque a gente viu, uma vez mais, no projeto de lei das fake news, como elas resistiram, como elas fizeram um lobby pesado, usaram a sua estrutura de comunicação para bloquear qualquer tipo de debate. Então, é isso. Também restringir o acesso aos pesquisadores é uma forma deles se preservarem. Ainda mais num ano, como a Nina bem apontou, como vocês apontaram, não apenas de eleição municipal no Brasil, mas de eleições no mundo todo. Então, pois é, mas olha, são grandes corporações, né? São negócios, né? São empresas cujo objetivo maior é a lucratividade, né? Então, eu fico pensando assim, as redes sociais estão circulando dentro de umas plataformas que são orientadas pelo interesse de mercado. A questão dos direitos sociais, dos direitos políticos, né, dos direitos humanos, fica meio de lado com isso, nesse debate todo, não fica, Nina? Pois é, Silvio, é por isso que a gente precisa de regulação. Eu acho que esse é um ponto que a gente não pode deixar passar em branco, porque eu acho que esse é um elemento essencial quando a gente está pensando como é que a gente pode construir e fortalecer democracias na era digital. No fundo, eu acho que o debate de fundo é esse. A gente quer, né, enquanto visão de sociedade, que a gente tenha uma sociedade democrática, inclusiva, diversa, plural, e a gente vive na era digital. Uma era em que as pessoas se informam, né, em ambientes digitais, convivem, têm sua sociabilidade, constroem relacionamentos dos mais diversos tipos no ambiente digital. Portanto, como é que a gente pode fazer com que esse ambiente digital ele sirva para fortalecer e aumentar a nossa capacidade de viver numa sociedade democrática? E isso, do meu ponto de vista, não vai acontecer se a gente não tiver regras sobre o uso e o funcionamento desse ambiente digital, que, como você falou, tenham como horizonte o interesse público e não o interesse privado, né? Porque hoje a realidade que a gente vive é uma realidade em que as plataformas digitais são negócios, elas têm modelos de negócios e elas constroem as regras do debate público que acontece dentro dessas plataformas digitais com base nesses princípios. Com princípios, inclusive, que são extremamente opacos. A gente tem muito pouca transparência
das regras que regem o funcionamento desses ambientes digitais. Por isso que eu acho que discutir uma regulação de plataformas digitais é extremamente importante para que a gente possa aumentar esse debate e construir esse debate com base em princípios de interesse público, de um debate ampliado, de diversidade e de pluralidade. Porque sem isso, a gente não vai conseguir fazer com que democracia e espaço digital tenham algum nível de convergência na mesma direção. Se eu posso complementar o que a Nina disse, desculpa, Silvia, eu não quero te interromper. Se eu posso complementar o que a Nina disse, eu acho que não basta apenas falar em lei. Quer dizer, a lei ela precisa prever organismos, enfim, agências reguladoras que tenham participação da sociedade. Não é? A gente sabe que às vezes pode ser muito difícil discutir, entender o que é um algoritmo, como funciona. Eu, por exemplo, não entendo de algoritmo. Se alguém me mostrar o algoritmo do Facebook, eu não vou conseguir entender. Mas é preciso criar fóruns com participação social, participação inclusive de grupos minoritários, né, grupos subalternizados, para que não apenas com demandas de mais transparência, mas pensando nos fins, qual é o resultado que as plataformas têm nos trazido, que a gente consiga coletivamente pensar onde a gente quer que as plataformas vão, e esse meio que é tão importante, essa nova praça pública, como a gente quer que ela se estruture. Né? Então, acho que não é só, para voltar ao meu ponto, não é só a lei permitir o que pode e o que não pode, mas um acompanhamento constante de agências de regulação, mas com participação social, com participação da sociedade civil. É interessante o que você fala, Thomas, porque você está falando o Estado tem que botar um limite na ação das empresas para defender o interesse público. A Nina está falando isso também, né? Mas se a gente adotar aquela lógica do follow the money, siga o dinheiro, né? Quer dizer, quem é que está financiando a defesa dessa concepção democrática de funcionamento das redes sociais? Quem é que está financiando essa lógica de mercado, né, que está dominando as redes sociais? E eu acho que a gente não pode usar o foco das redes sociais e não pensar também, né, na produção desse conteúdo. Você tem análises, por exemplo, que mostram que nos últimos 15 anos houve um investimento internacional pesado aqui no Brasil para formar think tanks, para criar núcleos de ativistas, para ocupar espaços como Students for Liberty, tentando criar participação nos centros acadêmicos. Quer dizer, tem investimento e tem grana. Né? Quer dizer, do outro lado, vocês estão pedindo que o Estado faça isso? É isso, Thomas? Não, eu acho que são duas coisas diferentes. Eu estou pensando que é preciso uma regulação num plano mais geral, né, um comitê de gestão, digamos, que se debruce sobre a forma como os algoritmos dessas redes funcionam, inclusive para impedir que a força da grana, não é, domine totalmente esses espaços, que a gente não possa simplesmente, com muitos milhões, impulsionar alguns certos conteúdos e propagar discursos de ódio. Isso precisa ser regulamentado. Eu não quero que o Estado necessariamente dê dinheiro para fazer frente a estudantes pela liberdade, coisas do tipo. Não é? Acho que são duas coisas diferentes. Acho que sempre haverá, enquanto a gente vive no capitalismo em que tem gente com muito dinheiro e com muitos interesses, sempre haverá gente querendo gastar dinheiro para promover os seus interesses ali financeiros mais imediatos. Agora, a gente precisa ter instituições que impeçam que isso seja um fator preponderante, não é? Instituições que garantam que, enfim, talvez não se deva promover um discurso de ódio, talvez se deva buscar espaços mais plurais, que novas vozes sejam escutadas, e eu acho que isso precisa ser feito não apenas com uma lei que não se aplica que se aplica no dia a dia, mas mais do que isso, com um acompanhamento constante, porque nós estamos lidando com tecnologias que avançam muito rapidamente, fugindo um pouquinho, mas de maneira ligada, fugindo um pouquinho da questão das mídias sociais digitais, a gente tem todo o tema da inteligência artificial generativa. A gente viu como no último ano apenas
A gente já teve mais várias gerações de inteligência artificial generativa avançando muito rapidamente. A gente passou daquele chat GPT, quando saiu, todos ficaram chocados. Hoje nós temos vídeos em altíssima resolução. O avanço é tão rápido dessas novas tecnologias, que diz respeito à mídia social digital, mas também à inteligência artificial, que a gente precisa ter uma capacidade de acompanhar isso em alta frequência, por assim dizer. E quem é essa autoridade? É o Estado? Mas não sozinho. Não é? Até para a gente estarmos protegidos também do Estado, porque o Estado é importante, mas a gente sabe que nem sempre ele vai... enfim, as formas de governança precisam ir para além do governo de plantão. É importante ter mecanismos de participação da sociedade civil que vão ajudar a gente a fazer essa gestão. Ou, pelo menos, a indicar certos nortes para onde ir. Eu não sei se a Nina concorda comigo, né? Não, eu vou pedir para ela complementar, mas eu queria lembrar que, no fundo, tem todos uns estudos de ciência política que falam assim, olha, o poder não está no Estado, o poder está na sociedade, né? E a parte da sociedade que se apropria do Estado é que determina as regras, né? Quando a gente fala que o poder está na sociedade, nesse campo dos interesses de mercado é bastante visível que seja assim, né? Você consegue identificar as corporações, as empresas, o financiamento e tal, né? Mas no mundo dos direitos, quer dizer, como é que a gente pode imaginar a capacidade desses defensores da democracia, dos direitos humanos, a partir da sociedade civil, influenciarem a opinião pública, influenciarem as eleições, influenciarem, enfim, a formulação de políticas? Nina? Pois é, Silvio, eu acho que tem vários elementos, né, nessa equação aí que a gente está tentando destrinchar, digamos assim. Eu acho que, primeiro, a gente precisa... o surgimento, né, de uma nova tecnologia, nesse caso da internet, ela sempre gera expectativas muito grandes. De um lado, expectativas muito positivas, de outro, expectativas muito negativas. E eu acho que, às vezes, a gente acaba jogando a responsabilidade na tecnologia de algo que não necessariamente a tecnologia vai resolver, né? Então, a gente tem determinados processos que são processos de um mundo capitalista, de um país capitalista, que não serão resolvidos, né, pela tecnologia digital. Então, quando a gente está falando da apropriação de determinados espaços, da desigualdade social, da replicação até de criação de novas formas de discriminação e de preconceito, a gente não vai conseguir resolver isso nem com modelo de regulação, nem com um redesenho de empresas, enfim, eu não acho que é uma tecnologia que vai conseguir resolver isso, assim como eu não acho também que é uma tecnologia que vai simplesmente acabar com a nossa democracia, porque eu acho que a gente precisa ter cuidado para não ter uma visão muito tecnocêntrica, né, desse processo, de que a tecnologia pode fazer algo de muito bom ou algo de muito ruim. A gente precisa sempre pensar na tecnologia enquanto agente, ou seja, como algo que não é neutro, mas algo que se constrói, o valor social da tecnologia se constrói em concordância, né, em interação contínua com os nossos processos sociais. Dito isso, eu acho que a gente não pode ignorar o papel das plataformas enquanto agentes. Então, quando você coloca assim, as pessoas, determinados grupos políticos, sociais, econômicos, estão se apropriando desses espaços para provocar determinados discursos, determinados usos políticos, etc., eu acho que você tem toda a razão. Mas existe um outro nível, acho que isso está um pouco na resposta que Tomás estava construindo, existe um outro nível, que é o nível de ação das plataformas enquanto estruturas sociais que organizam esse debate e que precisam ser tratados enquanto agentes. Me incomoda muito o discurso da desintermediação, que foi um discurso que ficou muito popular, como se agora a gente não tivesse mais intermediários. Antes existiam intermediários, que eram os grandes grupos de comunicação e os jornalistas, grandes âncoras de jornais, etc. E agora a gente não tem mais intermediários, as pessoas podem se comunicar diretamente, etc. Não é diretamente.
a gente tem muitos intermediários, a gente tem as plataformas, a gente tem as empresas, a gente tem os algoritmos, a gente tem toda uma lógica de circulação de conteúdo que está construída nesses espaços, e nesses espaços a gente ainda tem, em cima dessa estrutura, uma apropriação de determinados grupos sociais. Então, eu acho que a gente precisa ter, quando a gente está falando em construir uma visão democrática ou a partir do interesse público, a gente precisa pensar nesses dois níveis, tanto no nível mais estrutural, né, das plataformas, quanto nesse nível de políticas para combater determinadas apropriações e usos que são feitas indevidamente por determinados grupos sociais. Muito bom. Vocês sabem que nós estamos começando a chegar no final do nosso programa, ainda tem uns 2, 3 minutinhos, né, mas passa rápido, né? Então, eu vou pedir para vocês pensarem o futuro agora, imediato, o cenário das eleições municipais. O que vai acontecer no Brasil, considerando... uma bola de cristal. Considerando toda a complexidade que nós estamos vivendo hoje com as redes sociais. Vocês pensem nisso e agora nós vamos para o nosso último intervalo. Vamos começar com o Thomas. Como é que você vê, Thomas, o papel das redes sociais nas eleições desse ano? Olha, Silvio, eu quero saber o que a Nina vai falar para responder essa pergunta. Você colocou uma batata quente na nossa mão, tá? Mas eu queria fazer um comentário que é o seguinte: o Brasil, como a gente já comentou, não conseguiu aprovar ainda uma lei geral, não é, que regule as plataformas. O que nós temos, no entanto, são regulações diretivas feitas pela autoridade eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que vigoram em época de eleição. Não é? O problema é que, da maneira como ela é feita, primeiro, ela só dura durante o período da eleição, numa época em que, na verdade, a gente vê como as campanhas eleitorais elas são constantes, não tem mais aquela coisa, o período eleitoral até existe na lei, mas a gente sabe que hoje em dia os políticos eles estão em campanha permanente, a eleição nem acabou, a pessoa nem tomou posse, já está pensando na eleição seguinte, em mobilizar constantemente as suas bases, e a lei eleitoral, a regulação eleitoral, ela só vai dizer respeito a um período, não é? E, além do mais, isso é feito fora do legislativo, isso é feito um pouco da vontade, do entendimento dos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral e dos magistrados que ali estão. Então, eu acho que a gente corre um risco, são dois riscos, ou um risco de sermos muito frouxos, ou um risco de sermos muito severos, né? E por isso agora eu vou passar essa batata quente, depois de ter praticamente contornado a sua pergunta e não dado uma resposta satisfatória, eu vou passar a batata quente para a Nina, que entende muito mais desse tema do que eu estou brincando, mas ela vai sem dúvida poder nos esclarecer ainda mais sobre isso. Nina, você descasca essa batata? Vou tentar, tá bem quente, mas vou tentar segurar aqui, fazer um momento futurologia. Assim, é sempre difícil fazer futurologia, mas eu acho que tem alguns elementos assim que estão no cenário e que nos ajudam a imaginar, né, o que vai acontecer logo ali adiante em outubro, que já não está tão longe assim, né? Então eu acho que uma primeira coisa, né, Tomás estava falando das ações do TSE, né, que tem de fato resoluções novas, na verdade, atualização de resoluções que vão valer para as eleições desse ano e que trazem alguns elementos importantes, tanto elementos que exigem novas responsabilidades por parte das plataformas, como a responsabilidade de manter repositórios de anúncio atualizados, com informações sobre que anúncios foram feitos, com que conteúdo, quanto dinheiro foi investido, qual foi o público que teve, ao qual esses anúncios foram direcionados, etc., quanto regras sobre o uso de inteligência artificial, por exemplo. Então, a gente vai ter, né, novas regras em vigor nessa eleição, mas eu acho que um primeiro elemento dessa eleição municipal vai ser, de fato, uma falta de visibilidade dos fenômenos de informação e, dentre eles, os fenômenos de desinformação que vão acontecer, né? Porque a gente vai ter pouco acesso a dados, a gente vai ter uma multiplicidade de cenários muito grande. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente vai ver um cenário em que a gente vai acompanhar nacionalmente eleições de muito poucos municípios, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e a gente vai ter fenômenos que vão ser muito específicos, como fenômenos que vão acontecer em regiões de fronteira agrícola, como fenômenos em regiões
na Amazônia, como fenômenos em regiões onde a gente sabe que existem candidaturas femininas que têm maior visibilidade, o que faz com que a combinação entre desinformação e violência de gênero seja potencializada, e que eu acho e imagino que isso vai ser difícil de ser acompanhado, monitorado e tornado visível. Então, eu acho que essa dificuldade de visibilidade vai marcar essas eleições. Eu acho que um segundo elemento é que me parece que o uso de inteligência artificial, sobretudo a inteligência artificial generativa, é de fato uma novidade, mas eu acho que ela ainda não vai ser um traço extremamente marcante, extremamente presente nas eleições desse ano. Acho que vai estar todo mundo olhando para isso, então vai haver casos que vão ganhar, né, o noticiário nacional, e a gente precisa mesmo estar olhando até para entender qual é o problema, quais são os problemas e como a gente pode criar mecanismos para mitigá-los. Mas me parece que o fenômeno, o grosso, digamos assim, dos problemas do nosso ambiente comunicacional ainda estarão concentrados nas mídias sociais e nos aplicativos de mensageria, né? A gente acabou não falando especificamente aqui de aplicativos de mensageria, como WhatsApp, Telegram, etc., mas eles são a parte central do nosso ecossistema de comunicação. Quando a gente está falando de disseminação de desinformação, a gente precisa falar nessa circulação entre as várias redes, né? Muitas vezes são conteúdos que nascem na mensageria e depois vão aparecer nas mídias sociais, ou aparece, como a gente viu várias vezes, aparece um conteúdo no YouTube e o link desse conteúdo é circulado em grupos de mensageria para que leve as pessoas até esse conteúdo. Então, esse funcionamento multiplataforma, eu acho que ainda vai ser o centro das questões de comunicação das eleições desse ano, ainda que as questões de inteligência artificial estejam aparecendo aqui e ali, acho que elas vão se fortalecer ainda mais nas eleições de 2026. Então, preparemos-nos. Tá bom. Gente, olha, eu queria agradecer muito a Nina Santos e ao Tomás Zickman de Barros por esse esclarecedor papo, foi muito bom. Eu acho que todos nós temos uma avaliação positiva dessa nossa conversa. Eu estou incluindo os nossos espectadores nisso, né? E agradecer a você também que nos assiste, dizendo obrigado, semana que vem tem mais.